A minha questão é a seguinte: penso que quando uma pessoa está dando uma entrevista, está sendo interrogada, prestando um depoimento, o corpo fala, ou deveria falar. Me preocupa muito, principalmente na área criminal, quando nós ouvimos uma pessoa, ou principalmente a pessoa acusada, em regra, mas também testemunhas que não olham para a gente. É medo do entrevistador ou de quem colhe. Esse gesto de não olhar ou olhar para os lados significa que ela está escondendo alguma coisa, ou pode ser mera timidez, né? Isso tem realmente relevância no que a pessoa diz, ou realmente não é nada muito importante? Seria essa a questão. Obrigado e parabéns pela palestra. Esse é o lado bom de estudar memória. A gente passa a não exigir coisas dela que ela não dá conta. Então, acho que a sua pergunta é excelente. Na verdade, nós ainda não terminamos um estudo bastante grande que nós estamos fazendo agora, que é passar a compreender mais sobre a memória e as distorções de memória para pessoas que têm um transtorno chamado de transtorno de ansiedade social ou fobia social. Por que eu trago isso considerando a sua pergunta? Porque, por exemplo, as pessoas com esse tipo de transtorno mental, elas tendem a jamais olhar nos teus olhos. E não porque elas estão escondendo alguma coisa, mas porque o olhar direto para uma outra pessoa, qualquer que seja, é tão intimidador que parece que tu vai me atravessar. Que tu vai, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir aguentar, em termos das minhas características de personalidade, em termos do meu estilo cognitivo, eu não suporto essa pressão. Mas isso se aplica a um transtorno específico. Nós não podemos dizer que essa é a realidade de todas as pessoas que não olham nos olhos. E aí nós temos aí dados de pesquisa que falam, sim, sobre a questão de que determinadas microexpressões faciais falam sobre o quanto alguém é confiável. Então, por um lado, o que é muito assustador, então se tu ficou assustado, tu vai ficar mais agora, tipicamente pessoas que têm uma diminuição em culpa, que não se importam muito com as outras pessoas, eu não quero usar nenhum jargão técnico, tá? Mas pessoas que tipicamente têm um desdém com as relações sociais, elas olham na tua cara e profundamente nos teus olhos sem nenhum tipo de problema. E elas podem estar te contando a maior das mentiras. Então, eu estou te mostrando estudos que vão tanto para um extremo quanto para outro. Então, nós não poderíamos afirmar contundentemente que isso, por si só, seria um dado a ser utilizado, por si só. Porém, digamos que tenhamos junto essa informação, mais o fato de que estamos falando de um adolescente, por exemplo, que é muito suscetível à sugestão de falsa informação. Menos do que crianças pequenas, mas ainda é suscetível. Adicionalmente, nós estivéssemos falando de alguém com baixa autonomia, por exemplo. Ele não vai olhar na tua cara porque ele não dá conta. Então, tu vai precisar ter vários elementos para poder fazer essa avaliação. Esse fato sozinho não conseguiria te dar essa resposta. Por mais que a gente sabe que no nosso cotidiano, na nossa convivência, nós sabemos que quando são pessoas que a gente conhece, a tendência é essa. Mas é que ali, quando tu está entrevistando ou interrogando alguém, não tem uma relação de proximidade. Então, fica mais difícil de tu fazer essa leitura. Eu não sou especialista nessa área, mas existe um escopo bastante consistente de estudo de microexpressões faciais que poderia ajudar enormemente vocês nessa difícil tarefa de avaliar o quão confiável é o que a pessoa está te dizendo, não por falsas memórias, mas por simulação. Aí isso entraria na categoria da simulação.